Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de adorar o teu nome nessa manhã, dia separado, especial para a adoração do Senhor. Queremos também, ó Deus, glorificar o teu nome, porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos, Deus, não é por nosso mérito, mas é pelo Senhor, é pela tua graça, é pela tua bondade, é pela aliança que o Senhor estabeleceu com o teu povo. Nós sabemos da nossa infidelidade, Deus, mas nós te louvamos e te exaltamos, porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor é fiel ao teu povo, a Deus, por amor do teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela cruz de Cristo Jesus, e por esse momento nós podemos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra através da instrumentalidade do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós, em decorrência da comemoração do aniversário da Reforma, agora em outubro, nós estamos falando sobre reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada. E como vocês sabem, nós estamos usando os 5 pilares ou 5 princípios da nossa filosofia de ministério da igreja. Semana passada nós trabalhamos tanto no domingo de manhã quanto no domingo à noite. A missão é a razão pela qual a igreja existe. Então nós trabalhamos esse pilar e hoje nós vamos trabalhar o seguinte: o amor é o contexto de toda a missão. Então, hoje nós vamos trabalhar esse que é o segundo pilar da filosofia de ministério da nossa igreja, que é o amor é o contexto de toda a missão. E aqui vale uma ressalva. Vale uma ressalva. Por quê? Porque dentro da nossa cultura, amor está muito mais ligado a um sentimento do que uma firme decisão. Ok? Dentro da nossa cultura, nós misturamos amor e paixão. Então isso vira um sentimento. Dentro da nossa cultura, né, através dos filmes, novelas, séries, nós entendemos que o amor acaba, que o amor termina, que o amor tem um ponto final. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o amor que é alimentado pela cruz de Cristo Jesus, o amor que é alimentado pela espiritualidade cristã, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai terminar o texto dizendo: o amor jamais acaba. Então perceba, na nossa cultura, o amor ele é muito mais um sentimento que tem um ponto final. Por isso que casamentos acabam, por isso que pais e filhos rompem, por isso que amigos se deixam de falar, porque o amor dentro da nossa cultura tem um ponto final. Mas na perspectiva das Sagradas Escrituras, o amor não se trata de um sentimento. O amor trata-se de uma firme decisão. De uma firme decisão banhada por aquilo que a cruz de Cristo Jesus fez nas nossas vidas. Então, o efeito da cruz, o efeito da crucificação, o efeito da morte redentiva de Jesus nos nossos corações alimenta aquilo que a Bíblia chama, então, de o quê? De amor. Então, não confunda. Não confunda hoje na sua mente, não confunda hoje no seu coração aquilo que eu estou falando de amor. Faça uma separação. Faça uma separação. Infelizmente, na nossa cultura não tem a mesma profundidade, às vezes, que a cultura do Antigo e do Novo Testamento tem, que separam essas palavras. Na cultura hebraica existem várias palavras para o amor, assim como na cultura grega existem várias palavras para esse sentimento. Mas veja uma coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês, ou a tese principal, que é o que eu estava já dizendo para vocês. A cruz é a nossa mensagem. A cruz, nós estamos falando de missão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por favor, que a sua atenção não caia neste momento, né? Porque toda vez que a gente vai falar de missão, a gente faz uma separação no nosso coração e diz o seguinte: esse negócio de missão
é para quem vai para outro país, é para quem pensa em outra realidade. Não, não, isso aqui tem a ver com o nosso dia a dia. Missão tem a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, segundo as Sagradas Escrituras, é para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, você deve fazer aquilo para o quê? Para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, então é missão. Perceberam? Então vamos lá. A cruz é a nossa mensagem. A cruz guia os nossos métodos e a cruz fortalece a nossa missão. Quando a cruz é central, Deus faz com que a verdadeira adoração flua dos nossos corações, através das nossas vidas e em nossos lábios. Então perceba, a cruz, por ser algo central, ela banha, ela vai transbordar aonde? Ela vai banhar o quê? Ela vai banhar as nossas vidas, ela vai transbordar nas nossas vidas, e ela vai refletir nas nossas ações, e ela vai refletir também nos nossos lábios. Então as nossas ações e os nossos lábios, banhados pela cruz de Cristo Jesus, vão refletir aquilo que a Bíblia chama então de amor ou de ágape. Ágape. Pensando nisso, convido você a abrir o texto de João capítulo 13, a partir do verso de número 31. Diz o seguinte o texto: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Verso 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procuram por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Veja só, esse talvez seja um texto enigmático, e você deve estar perguntando, mas o que esse texto tem a ver com o contexto da missão é o amor? Então deixa eu passar para vocês alguns princípios para você entender o que eu quero dizer. Primeiro, o amor é o contexto na missão quando seus objetivos é glorificar a Deus. O amor ele é o contexto da missão quando o objetivo desse amor é glorificar a Deus. Perceba como o texto começa, como Jesus começa, ou como João começa relatando para nós esse fato. Depois que Jesus saiu, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Uma das coisas que a gente deve perguntar quando você lê esse texto é este agora. Jesus está dizendo aí, disse Jesus, agora. Agora está ligado às duas partes. A primeira parte do texto, depois que Judas saiu,
e a última parte do texto, e o glorificará em breve. Esse agora de Jesus nos demonstra o que está acontecendo dentro da narrativa do texto. E a gente deve se perguntar, o que está acontecendo? Logo que Jesus e o que Judas saiu, você talvez deve se lembrar, Judas saiu neste momento para fazer o quê? Para fazer o quê? Para trair Jesus. Neste momento, é o momento onde Judas deixa o grupo de discípulos e vai ao encontro de uma tropa romana para trair o Cristo. Neste momento também, é o momento onde Jesus não vai negar a sua missão. Não vai negar a sua missão. Veja uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de glorificar a Deus. Porque é o que Jesus está fazendo aqui. O glorificar a Deus aqui tem a ver com uma única coisa. Confie nos planos de Deus. Perceba essa realidade. Confie nos planos de Deus. Talvez seja algo clichê para você. E para mim também, porque provavelmente em algum momento da sua vida, você ouviu uma pregação sobre confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. E isso cria uma tensão no nosso coração. Por quê? Porque a pergunta passa a ser, qual é o plano de Deus? Não é? Você ouve um pregador falar, ou você lê em algum livro, ou você ouve na rádio, seja lá qual for a sua fonte de conhecimento, confie nos planos de Deus. E daí você olha para a sua vida. E assim como eu, talvez em alguns momentos você olha para o caos da sua vida. E você fala assim, confiar como? Confiar como? Como que eu confio nos planos de Deus? Qual é esse plano de Deus para a minha vida? Veja uma coisa que o texto mostra para a gente, e talvez isso passe desapercebido ou despercebido de você. Primeiro, como que eu confio no plano de Deus? E aqui o texto me dá duas características. A primeira característica é a entrega. Olha o que o texto vai dizer. João, ele está relatando um fato em os seus mínimos detalhes. E o texto diz, Judas saiu. Quando Judas sai, vocês já disseram para mim, ele sai para trair Jesus. Qual é a reação do Cristo? Se todos ali na sala percebem a ausência de Judas, qual é a reação do Cristo? Qual é a reação do Cristo? O que Jesus faz? Pensa comigo. Você está em um momento crucial da sua vida. E você sabe, então, que uma das pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, vai cometer uma traição com você. Vai soprar no ouvido dos seus concorrentes a sua estratégia de negócio. O que você faz com essa pessoa? Qual é a sua ação? Talvez essa metáfora que eu coloquei para você está distante de você, está distante do seu coração, da sua realidade. Mas pensa em alguém que te traiu, alguém que te feriu. E que se você tivesse a possibilidade de impedi-lo, o que você faria? Qual seria a sua ação? Eu não sei, mas talvez se a gente olhando aqui para o fato... Talvez Jesus devia te pedido, talvez para Pedro, ou para João, ou para Tiago, falar assim, impeça Judas, Judas ele vai me trair, Judas ele vai trazer a tropa romana.
Jesus não faz absolutamente nada. E sabe por que Jesus não faz absolutamente nada? Porque ele entrega a vida dele nas mãos do Pai. Mas daí você está perguntando uma coisa, eu sei que você está se perguntando no seu coração, mas isso aqui era o plano de Deus, mas, ora, é o plano de Deus para o Cristo, e se nós confiamos na soberania de Deus, Deus tem um plano para você também. E esse texto me ensina que eu devo me entregar. Não é uma realidade? Esse texto me ensina que eu devo entregar, que eu não devo impedir, que eu devo perceber o que Deus está fazendo através da minha vida e da vida dos outros em mim. E que até mesmo um mal pode glorificar a Deus, porque aquele mal que Judas ia fazer glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Mas você deve estar se perguntando, mas Jesus era Deus. E eu vou dizer para você, mas Jesus era Deus. Mas existe uma coisa que na teologia a gente chama da dupla constituição do Cristo. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente o quê? Homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ou seja, apesar de ele ter consciência de todo o plano, de tudo aquilo que Deus podia fazer e faria na vida dele, ele ao mesmo tempo tem as mesmas dúvidas, os mesmos anseios e os mesmos medos que passam no nosso coração. E sabe por que ele é o Cristo? E sabe por que ele paga os nossos pecados? Sabe por que ele é aquele que nos restitui a condição de filhos de Deus? Porque ele não se dobra diante dos seus medos e desejos. Ele confia plenamente naquilo que Deus está fazendo. Sabe qual é o nosso problema? Diante de tudo aquilo que nós sabemos a respeito do caráter de Deus, nós nos dobramos aos nossos medos e aos nossos desejos e nós não entregamos a nossa vida de maneira plena ao Senhor. Por isso, então, nós não o glorificamos. Por isso, então, o nosso amor do Senhor, o nosso amor ao Senhor é muito mais retórica do que ação. O nosso amor a Deus é retórica porque nós não entregamos. Porque nós não confiamos plenamente. Veja só como isso se desenrola. O texto diz que ele entrega e o texto diz também que ele espera. Duas coisas que é difícil da gente fazer na nossa cultura. Entregar o controle das nossas vidas a alguém, porque nós queremos ser autônomos, nós queremos ser os senhores do nosso destino. Mas uma outra coisa que nós não conseguimos fazer é esperar. Olha o que Jesus diz no final do texto. E o glorificará o quê? Em breve. A glória não é agora. A glória é para depois. Eu preciso esperar. Eu preciso passar pelo deserto. Eu preciso passar pela cruz. E eu serei glorificado depois. Sabe qual que é o problema da nossa cultura digitalizada? É o imediatismo. Nós queremos as coisas e queremos para ontem. Sabe qual que é o problema da nossa cultura imediatista? Nós transportamos isso para a nossa espiritualidade. Mas não só transportamos isso para a nossa espiritualidade, nós transportamos isso também para os nossos relacionamentos. Relacionamentos. E nós imprimimos tanto em Deus, quanto nas pessoas que estão à nossa volta, o nosso imediatismo. Nós queremos transformação, e nós queremos transformação para ontem. Eu quero apertar um botão e ter uma resposta positiva a qual hora? Ontem. Nós não queremos
em breve. Em breve é um desespero para nós. É um desespero. Nós odiamos o em breve. Eu sou de um tempo que não existia o streaming. Talvez você... Sabe o que é o streaming, né? A TV on demand. A TV que você tem aí, que você escolhe hoje o que você quer assistir. Talvez você seja desse tempo também. E você talvez lembre de uma coisa que a gente tinha que fazer quando estávamos assistindo TV. Esperar o quê? Os comerciais. E era terrível, diante de um desenho, né? O desenho que você mais gostava lá, o desenho que você mais assistia na sua vida. E daí, no momento crucial do desenho, aparecia o quê? Os comerciais. E você ficava com raiva. Ou você estava assistindo Sessão da Tarde. E daí você estava assistindo o filme Karate Kid. A Hora da Verdade. 10 anos depois que saiu no cinema, porque era assim antigamente, né? 10 anos depois ia para a TV o negócio. E daí você estava assistindo o Karate Kid, A Hora da Verdade, e na hora que o Daniel San vai dar um golpe, o que acontecia? E você tinha que fazer o quê? Entrava em cena o em breve. Entrava em cena em breve. E não adiantava, não havia, naquele tempo, pasme jovem, não havia um botão de você pular os comerciais. Você tinha que fazer o quê? Esperar o maldito comercial das Casas Bahia. Não é verdade? Não havia a possibilidade de avançar. Agora, sabe qual que é o problema? A gente traz essas possibilidades da nossa tecnologia para a nossa vida pessoal. A gente acha que a nossa vida pessoal, ela está transformada, a nossa espiritualidade, os nossos relacionamentos, está atrelado a essa possibilidade de você apertar um botão e pular o em breve. Então a gente perde a possibilidade de crescermos em oração. A gente perde a possibilidade de experimentarmos a espera. Gente, esperar é saudável. Você sabia disso, que esperar é saudável? Veja só. Segundo o IBGE, que está desatualizado o negócio. Desatualizado. Né? Segundo o IBGE, a vida sexual de um jovem brasileiro começa aos 13 anos. Essa é a nossa sociedade. Olha para mim e seja sincero. Um adolescente, uma criança de 13 anos, tem a responsabilidade e a maturidade de começar uma vida sexual? Mas a nossa cultura diz que tem. Tanto que na escola tem educação o quê? Sexual para criança. E sabe por que isso acontece tão cedo? Porque não existe a espera. Não existe o em breve. E as pessoas queimam etapas. As pessoas queimam etapas na maturidade. As pessoas não amadurecem para. Elas simplesmente têm. Adolescentes se tornam grávidas e elas não amadurecem para a etapa. Não cresceram. Mas simplesmente têm. Eu estou levando a um extremo aqui, de talvez algo que nem choque mais, não nos choca mais. Não nos choca. Não pense você que eu fique chocado. Quando eu vejo uma menina de 16 anos, ninguém fica mais chocado.
Ninguém fica horrorizado. É algo normal. No entanto, nós não podemos negar, esta pessoa não está maduro. E eu estou falando isso porque eu tenho 3 filhos, e a minha filha mais nova tem 1 ano e 3 meses, e às vezes eu falo, meu Deus do céu, aonde foi que eu me meti? E eu tenho 41 anos. Eu amo e louvo a Deus pelos meus filhos. São herança do Senhor. Mas eu sei que às vezes eu olho e vejo o desafio que é educar uma criança, eu falo, meu Deus, que desafio, eu não vou conseguir, eu preciso da tua graça e da tua misericórdia para educar essas crianças para a glória do Senhor. Mas a gente perdeu em breve. Agora Jesus nos ensina 2 coisas aqui. A entrega, porque Ele permite que Deus cumpra os seus planos. E Jesus nos ensina a espera em breve. Você quer dizer para mim que você ama a Deus? Então deixa eu dizer para você se você de fato ama a Deus. Primeiro, entrega a sua vida. Entrega a sua vida. Deixa Deus cumprir os planos dele para a glória dele. Você quer dizer para mim se você ama a Deus? Segundo, aprenda a esperar. A espera amadurece o seu coração para aquilo que Ele tem preparado para você. Aprenda isso. Aprenda a esperar no Senhor, porque a espera amadurece o seu coração para aquilo que Ele tem preparado para você. Segundo princípio. O amor é o contexto da missão quando é o reflexo da minha ou da nossa submissão. Olha o que diz, abre sua Bíblia e perceba o que diz o versículo 34 ao 35. Olha o que diz. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Veja o que o texto bíblico me ensina. Perceba o que o texto bíblico me ensina. Um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Olha, o amor para o discípulo cristão, para o discípulo de Cristo, não é um sentimento volátil, nem uma decisão pessoal por afinidade, mas um ato livre de obediência de quem experimentou a graça. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não está nos dando um conselho. Jesus está nos entregando uma ordem. Uma ordem. Jesus está entregando para nós uma ordem e Ele espera que, no mínimo, essa ordem seja o quê? Obedecida. Obedecida. Tanto é verdade que Jesus, em um outro texto, nos evangelhos, principalmente e especificamente no evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46, Jesus vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Olha o que Jesus está dizendo. Aqui é o Sermão do Monte de Lucas. Lucas é o texto paralelo do Sermão do Monte de Lucas. Em Mateus capítulo 7, a partir do capítulo 5, nós temos o Sermão do Monte, né, no Mateus, e em Lucas, no capítulo 6. No capítulo 6 de Lucas, tem algo que não aparece no de Mateus, que é essa fala de Jesus. Jesus, ele chega para os seus discípulos, e veja, Jesus está olhando tanto no texto de João,
quanto no texto de Lucas, Jesus está olhando não para a multidão. Jesus está olhando para um grupo específico de pessoas que ele chamou, os seus discípulos. E daí ele diz o seguinte: por que vocês vivem me chamando de Senhor, Senhor? E a repetição aqui é apropriada, é oportuna. Por quê? Porque Jesus está dando ênfase. Ele está dizendo o seguinte: para todo lado vocês dizem que eu sou o Senhor. Para todo lado vocês dizem que eu comando a vida de vocês. Para todo lado vocês vivem a falar para todos, que eu tenho o controle sobre a vida de vocês. Ora bolas, se eu tenho o controle sobre a vida de vocês, me diga uma coisa, é o que Jesus está dizendo aqui, me diga uma coisa, por que vocês não fazem aquilo que eu digo? Transporta para o texto de João 13. Vem comigo para o texto de João 13. Um novo mandamento lhes dou. Pergunta: existe opção para você não fazer? É por afinidade? É por afinidade? Sabe qual que é o nosso problema? O problema da nossa cultura é que nós, muitas vezes, nos relacionamos com as pessoas simplesmente por afinidades ou por interesse. Afinidade se nós fazemos parte do mesmo grupo social, se nós andamos nos mesmos lugares, se nós gostamos das mesmas coisas, se nós ouvimos as mesmas músicas, se nós lemos os mesmos livros e se nós votamos. Agora sim, né? Afinidade também tem a ver com voto. Se nós votamos nas mesmas pessoas. Porque caso contrário, se você não votar, meu amigo, você é meu inimigo. Porque a afinidade aqui. É por afinidade que você anda com as pessoas? Existe outra face que o texto bíblico demonstra que a nossa cultura tenta corromper. Nós andamos com as pessoas por interesse. Essa pessoa tem algo a me oferecer. Eu quero andar com essa pessoa porque perto dela eu fico mais importante ou porque ela tem os contatos que eu preciso. Eu preciso daqueles contatos para eu fazer negócio, para eu ganhar minha vida. Então eu vou ser o melhor amigo daquela pessoa. Até mesmo, às vezes, eu dou um presentinho. Eu dou um presentinho, porque afinal de contas, eu tenho que ter um bom network. Perceba que amizade na nossa cultura virou network, que é uma palavra empresarial para contatos. E a gente se gaba não por ter bons amigos, a gente se gaba por ter um excelente o quê? Network. Não é assim? Agora, no discipulado de Cristo, no contexto em que o amor faz parte da missão, nós nos relacionamos com as pessoas porque Jesus mandou. Nós amamos as pessoas porque Jesus mandou. Porque isso faz parte do DNA da missão. Agora, veja, o texto ainda me dá um outro princípio. O amor é o contexto da missão quando tem Cristo como sua fonte e modelo. Então, a fonte e o modelo do amor bíblico não é a cultura. Não são as novelas. Não são as novelas. Não são os livros de autoajuda. Não são os romances que você lê para entreter o seu coração. Não são. O modelo de amor e a fonte do amor bíblico
é o próprio Cristo. Veja o que o texto vai me dizer no verso 34 e 35 ainda. O texto mostra: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Veja só o que diz o texto: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E nós temos aqui como eu os amei, a fonte e o modelo. A fonte e o modelo. Por que é a fonte e o modelo? Porque o mesmo evangelista, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 19, ele vai dizer o seguinte: nós amamos, porque ele, o Cristo, nos amou primeiro. O que João está dizendo na sua primeira carta que trabalha em parceria com o texto que nós estamos estudando? O que João está dizendo aqui é o seguinte: que se você ama de fato e de verdade, você tem Cristo como modelo e como a fonte do seu amor. Por quê? Porque você foi primeiramente amado por Ele. Então você só sabe o que é amor, de fato e de verdade, se você experimentou a graça de Cristo. Agora veja, isso aqui é completamente anti o politicamente correto da nossa cultura. Porque o texto bíblico está dizendo o seguinte: que as outras formas, ou os outros vieses, ou seja lá como você queira chamar, inclinações, de amor que a nossa cultura apresenta, são falsos e mentirosos. Porque o único amor verdadeiro é aquele que você experimenta em Cristo Jesus. O único amor real e verdadeiro é aquele que você experimenta a partir da cruz do Cristo, e nesse amor você alimenta aquilo que você transmite para os outros. É essa a realidade que o Evangelho está nos apresentando. E sim, o Evangelho será sempre politicamente incorreto. Não há alternativa. O texto deixa isso bem claro. Mas a pergunta, então, porque repete-se 3 vezes o ágape aqui. Quando você está lendo aí, como eu os amei, vocês devem amar-se ou amarem uns aos outros, são as inclinações do verbo no grego ágape, ou agapou, seja lá qual for a tradução que você queira dar. Infelizmente, durante muito tempo, na cultura brasileira, por causa de uma inclinação da tradução católico-romano, traduziram o ágape como caridade. E caridade não tem nada a ver com ágape. Então, se você pensa que amar alguém é caridade, como a Bíblia ensina, você está equivocado. Sabe por quê? Porque a caridade termina ou começa, melhor dizendo, a caridade começa com o meu sentimento de soberba ou superior ao próximo. Eu sou caridoso com quem merece a minha caridade. Perceberam? Então está em mim. Eu sou caridoso com quem merece a minha caridade. No entanto, o ágape, e a tradução correta para ágape, é incondicional. Amor incondicional. E a palavra, ou essa ideia dessa tradução incondicional, tem a ver com esse totalmente altruísta. O ágape, ele supera a paixão, a amizade e a benevolência. Supera o interesse próprio. Ágape é mais do que um sentimento. Ele ultrapassa o sentimento, porque o ágape, ele vai ser uma ação, ele vai agir. Ele vai agir como meio de transformação. Ele ama aqueles que não são amáveis.
Essa é a verdade do ágape. O ágape ama as pessoas que não são amáveis. Lembra que anteriormente eu disse que o amor não é pela afinidade? Porque o amor bíblico é ágape. Ele ama aqueles que não são amáveis. E talvez você conheça alguém que não é amável, que não deveria, ou que você, na sua caridade, na sua benevolência, você interprete que essa pessoa não mereça ser amada. O ágape diz que essa pessoa deve ser amada. O ágape diz que essa pessoa deve ser acolhida. O ágape diz que essa pessoa deve ser aceita. Então, pasme você, que na nossa cultura, por afinidade, em quem você vota diante do ágape, não importa. Porque essa pessoa deve ser amada apesar das suas considerações. Apesar das suas considerações. Porque, como diz o Bonhoeffer, a graça de Cristo, ela é escandalosa. Ela é escândalo. E por que ela é escândalo? Ela é escândalo porque ela atinge o mais desgraçado da nossa sociedade. Por isso que ela é escândalo. Então imagine você uma coisa. E isso você sempre precisa imaginar e fazer sempre esse exercício mental. Veja, você acha que você talvez seja um merecedor da graça. Talvez você tenha tido uma boa experiência religiosa. O seu coração foi convencido do seu pecado, do juízo de Cristo, né? E por isso, então, você se rendeu. Mas com o tempo, eu e você temos a tendência de nos tornarmos o quê? Religiosos. E acharmos que somente os iguais a nós merecem a graça. Então você sempre faça este exercício mental. Qual exercício? Imagine a pessoa que você detesta. Melhor, imagine o político que você não vota. Que você acha que ele deve ir para o inferno pelo que ele fez na história do país. Que ele é imerecido. Deixa eu te contar uma coisa. A graça, o ágape, o ama. Porque não tem a ver com o meu mérito. Não tem a ver com a minha história. Não tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixei de fazer. Tem a ver com o quê? Com os méritos de Cristo. Tem a ver com os méritos de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Tem a ver com aquilo que nós éramos indignos, nós éramos pecadores, nós estávamos sujeitos ao castigo. O fogo deveria vir sobre as nossas cabeças. Nós estávamos perdidos, mas por causa de Cristo, pelos seus méritos, pelas escolhas da cruz, pelo amor dele, nós somos recebidos. E todos, sem exceção, porque sim, apesar dos seus achismos, o amor de Cristo não faz acepção de pessoas. Eu sei, isso me incomoda. Eu sei, me incomoda. Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho aqui no meu coração que trabalhar em oração, porque eu tenho, às vezes eu olho para umas pessoas e falo assim, essa pessoa não vai passar a eternidade comigo. Não vai. Não vai. E se passar, vai sentar bem longe no meu banco. Isso tem a ver comigo e não com aquilo que Deus fez. É simples assim. Então separa aquilo que você acha daquilo que Deus está fazendo na história. É simples assim. Bom,
O amor é o contexto da missão quando você tem Cristo como sua fonte, o seu modelo e também quando ele molda a sua identidade. Veja só o que o texto bíblico vai dizer no verso 35. Com isso, com esse amor que não exclui, com esse amor que acolhe, com esse ágape que vocês aprenderam comigo, porque eu sou o modelo e eu sou a fonte, por causa deste amor, olha o que o texto vai dizer. Com isso, todos saberão que vocês são o quê? Meus discípulos. Identidade. Qual é a identidade do discípulo? A identidade do discípulo é o amor ágape. É a graça. É o acolhimento. E talvez aqui seja o grande problema do nosso testemunho cristão quando a gente fala de missão. Eu sei que tem um pessoal que lê a Bíblia e fica apaixonado por aquilo que eles chamam de igreja primitiva. Eu não gosto desse termo porque eu acho ele muito cafona. Mas, vamos lá. Se você lê a Bíblia, porque para mim não existe igreja primitiva. A igreja é a igreja, mano. É isso mesmo. A igreja é a igreja em todo o tempo, porque a igreja é de Cristo. E quem está salvando a igreja e moldando a igreja é o Cristo. Então a igreja não tem essa separação de idade. Mas, se você quiser, eu vou falar o seguinte para você. Na igreja primitiva, lá dos primeiros discípulos, antiga, uma das coisas que marcava aquela igreja era aquilo que o texto de Atos vai dizer. Tudo era comum a todos. Pergunta. Todos quem, cara pálida? Todos quem? Todos quem? Todos dos amiguinhos da igreja que criam nas mesmas coisas, amavam as mesmas coisas, andavam juntos, comungavam das mesmas ideias, ou a todos que estavam à volta? A todos quem? E se você perceber, qual é o impacto dessa igreja? O impacto dessa igreja é que quando as pessoas falam da igreja como aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Estão colocando o mundo de cabeça para baixo, por quê? Porque aqueles discípulos, movidos pelo amor de Cristo, moldados, identificados com o ágape do Cristo, eles faziam o quê? Amavam os que estavam em volta. Sem interesse. Simplesmente amavam. Acolhiam. Misericordiosos. E é isso então que nós precisamos fazer. É isso que o texto está me ensinando. Agora veja. O texto então, ele termina com um último princípio. O amor é o contexto da missão, pois revela as verdadeiras intenções. E é sempre isso que o amor vai fazer no Evangelho do Cristo. Quando você entra em contato com Jesus, Jesus sempre vai revelar as verdadeiras intenções. Olha o que o texto diz. Jesus fala isso, então percebe o contexto. Contexto, pinta o quadro. Jesus está com seus discípulos, últimos momentos. Judas sai para trair. O tempo é curto. A tensão paira no ar. E daí Jesus começa a ensinar. Jesus entrega. Perceba, Jesus entrega o mandamento. Qual é a pergunta de uma boa pessoa atenta ao que Jesus está falando? Se eu fosse eu falasse assim, mas como eu faço isso que o Senhor está dizendo? Olha o que o Pedro diz. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te? Tem nada a ver com o que Jesus está ensinando. Não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus está ensinando. E daí ele completa,
Para piorar, o Pedro ele consegue completar: darei a minha vida por ti. Porque Pedro não se conecta com o ensino de Jesus. Aqui está uma coisa que a gente precisa aprender. Porque Pedro talvez seja o espelho do discípulo, de todos os discípulos. Jesus está ensinando um negócio e as pessoas não estão conectadas com aquilo que Jesus está ensinando. Talvez Deus está falando à igreja e a igreja não está conectada com aquilo que Deus está falando à igreja. E por isso que a gente fica batendo cabeça. Talvez você está ouvindo a voz de Deus hoje no seu coração sobre algo específico da sua vida e você não está dando a atenção devida a isso. É isso que o texto me ensina. Pedro não está conectado com o que Jesus está fazendo. A pergunta deve ser então, por que Pedro está assim? Deixa eu te responder. Parafraseando o final do texto. Então, essa aqui é a versão RAW, Revista e Atualizada do Wellington, do final do texto que nós estamos lendo, do verso número 38. Jesus responde para Pedro: sério? Na verdade, Pedro, você não vai passar o resto da noite me seguindo. Você vai me negar. Você me negará 3 vezes antes que o galo anuncie o amanhecer. Sabe, Pedro, você busca os seus próprios objetivos. A única coisa que você deseja, Pedro, é salvar a sua própria pele. Sabe o porquê? Nós passamos a vida inteira na igreja e nós não nos conectamos com aquilo que Jesus está nos ensinando, porque nós temos os nossos próprios objetivos, diferentes dos objetivos do reino, e nós queremos salvar a nossa própria pele. Por isso que você não ouve. Daí não vem me dizer que Deus não fala com você. Deus não fala com você porque os seus ouvidos estão surdos. Você está interessado em os seus próprios objetivos e salvar a sua própria pele. Por isso que Pedro não ouviu o que o Cristo estava dizendo. Diante disso, eu quero convidar você a orar e a buscar a presença do Cristo, que é gracioso e nos ama, apesar da nossa infidelidade. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e orar? Pai, nós estamos na Tua presença e essa palavra, Deus, fala poderosamente ao nosso coração. Nós, muitas vezes, diante da missão, nós estamos mais interessados nos nossos próprios objetivos, em salvar a nossa própria pele, do que glorificar o Teu nome. Que o nosso coração seja mais parecido com o Senhor. Que o nosso amor pelo próximo não seja moldado pela cultura que nos cerca, mas que o nosso amor pelo próximo seja moldado a Deus por Cristo, que é a fonte de todo amor, que é o modelo do verdadeiro amor, e que isso seja a nossa identidade. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre vocês e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.